Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no assunto de hoje, iremos estudar sobre o pecado voluntário e o pecado involuntário. Deus deu uma ordem a Adão e disse: não coma desta árvore, porque se você comer dela, certamente morrerás. O interessante aqui é que Deus disse que ele morreria, mas o que aconteceu foi que ele, ao comer da árvore, ele pecou, e pelo pecado a morte entrou para todos os homens como sentença criminal. Ou seja, onde surgiu o pecado, aí sempre reinará a morte, pois todos que descendem de Adão estão no pecado e por fim a morte. Então vamos aprofundar neste estudo e entender qual tipo de pecado foi o de Adão e qual tipo de pecado foi o de Eva. Pois neste estudo trataremos do pecado involuntário e do pecado voluntário, pois Adão pecou, Eva também pecou. Cada pecado, tanto o de Eva quanto o de Adão, são diferentes. Sabemos que o pecado começou na raça humana com Adão e Eva, e esses foram os primeiros a pecar. Então vamos ler Gênesis 3, versículo 9 ao versículo 13. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estás nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu a comi. Este texto deixa claro que aconteceu uma sequência dupla de pecados. O pecado de Eva, que foi induzido pela serpente a ela cometer pecado, e o pecado de Adão. A mulher ofereceu do fruto e ele comeu, e ao comer, pecou. Então vamos colocar em ordem e observar qual tipo de pecado de Eva e qual tipo de pecado de Adão. O pecado de Eva foi o primeiro. Fica dentro de uma classificação enganosa, pois Eva pecou, induzida ou enganada pela serpente. Para entendermos isso, vamos ler Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 6, que diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então vimos que ficou esclarecido. Os dois, tanto Eva quanto Adão, transgrediram a ordem de Deus e pecaram. Vimos também que a serpente, ao enganar Eva, usou uma narrativa contrária à ordem que Deus deu a Adão.
e as colocou de maneira confrontativa aquilo que ele tinha ordenado a Adão. Aqui, a serpente cruzou um ponto sem volta, chamando Deus de mentiroso. Quando foi que a serpente chamou Deus de mentiroso? No capítulo 3, versículo 4, quando ela diz: certamente não morrereis, pois Deus tinha falado para Adão: se comer, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? Em um momento, Eva acreditou na serpente e comeu do seu fruto, consumando assim o seu pecado, que vamos classificar como pecado involuntário. Este é o pecado de Eva, o pecado involuntário. Pois já ficou esclarecido que a classificação do pecado que Eva cometeu é um pecado involuntário, porque houve uma indução, um engano para que ela cometesse o seu pecado. Vamos falar agora do pecado de Adão e ver como devemos classificá-lo. Para isso, vamos lembrar que Adão pecou ao comer o fruto quando recebeu das mãos de sua mulher. Podemos observar que Adão não foi enganado pela serpente e muito menos por Eva, sua mulher, pois ele já tinha consciência do risco que aconteceria se ele comesse do fruto. Adão justifica o seu pecado, pois pecou por causa da mulher. Mas, na verdade, ele pecou voluntariamente, ou seja, simplesmente decidiu pecar, pois este é o pecado de Adão, um pecado voluntário. Então, aqui fica esclarecido: o pecado de Adão é o pecado voluntário. Ele decidiu simplesmente pecar. Falamos sempre do pecado de Adão, também do pecado de Eva, mas esquecemos do terceiro personagem naquele momento, que é a serpente. Ela também pecou, e o seu pecado podemos classificar como blasfêmia. Ela chamou Deus de mentiroso. E já sabemos que este pecado, a blasfêmia, não tem perdão. E para finalizar, acreditamos que ficou esclarecidos os tipos e formas de pecados. E esperamos que você entenda: todos os descendentes de Adão são pecadores voluntários, pois compartilham do mesmo pecado. Quem já nasce no pecado não tem escolha, será mais um voluntário do pecado, mesmo havendo um arbítrio, mas não livre, e por isso estão debaixo do pecado e da morte. Eva acreditou na serpente e pecou. Adão recebeu o fruto da mão de sua mulher e comeu, e assim também pecou. Mas Cristo, este nunca pecou, e mesmo assim recebeu para si o pecado tanto de Eva quanto o de Adão, e de todo aquele que crê que morreu naquela cruz com ele e ressuscitou juntamente com ele. Pois o que é impossível aos homens é possível a Deus. E que o Cristo, que é bondoso e misericordioso, que doou a sua vida para nos salvar, e que a salvação hoje entre em seu lar. Amém. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração,
de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.